Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Vamos iniciando a nossa quarta aula da disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Nesta aula em especial, vamos tratar os conteúdos da nossa unidade 5, que tem como título Estágios de Grupos e Desenvolvimento de Equipes. Bom, para problematizar a nossa aula, trago aqui o seguinte questionamento. Quais os atributos de uma equipe de alta performance? Esta é a pergunta que nós vamos debater, vou trazer aqui alguns conteúdos para ajudar a gente a pensar este assunto. Bom, separei dois assuntos, dois temas para a gente abordar. O primeiro deles, grupos e equipes, e o segundo, cultura e clima organizacional. Assuntos interligados, né, um complementa o outro, um vai refletir aí no entendimento e na aplicação do outro. Começando o nosso primeiro tema, eu trago aqui a questão de grupos e equipes. Bom, lá no material didático, na aula já está disponível para vocês, nós temos toda uma construção do entendimento de grupos e de equipes. E detalhei, né, com bastante precisão aí essa diferenciação. E eu trago uma frase que ajuda a ilustrar e resgatar este entendimento, que eu gosto bastante, ela ajuda a lembrar essa separação, essa diferenciação. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Esta é uma frase interessante que ajuda a gente a pensar. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Trago para vocês o seguinte pensamento. Uma equipe é um grupo, né? Como está posto na frase que eu mencionei. Mas esse grupo ainda não é uma equipe. Logo, a equipe é um grupo que evoluiu, é um grupo que amadureceu. Este é o entendimento que eu quero que você tenha. Então, toda equipe é um grupo, por quê? Porque é um grupo que iniciou enquanto grupo, iniciou ali no seu estágio mais básico, né, de formação, e com o passar do tempo e das experiências, este grupo amadureceu até chegar a um status de equipe. Porém, nem todo grupo é uma equipe, porque às vezes esse grupo ainda está vivenciando etapas anteriores a este status de equipes. Colocado isso, pessoal, trago aqui para vocês que dentro das empresas o que a gente mais encontra são grupos ao invés de equipes, mas que comumente esses grupos, que são apenas grupos, são chamados de equipes. E aí eu até convido você a observar se isso é ou não uma realidade. Tá? Nós temos grupos constituídos, formais ou informais, né? Constituídos pelo organograma, pelos departamentos ou espontaneamente pelas pessoas, mas que são grupos e ainda não evoluíram para um status, um estágio de equipe. Isso é importante considerar porque isso também influencia no clima, na cultura, nos desdobramentos, né, de resultados, de comportamentos individuais coletivos, esse olhar, né, essa interpretação sobre o comportamento das pessoas na empresa é muito refletido, é muito perceptível quando a gente consegue compreender em que estágio este grupo está vivenciando. Esse grupo já chegou a um estágio de equipes ou de equipe ou ainda está em alguma fase anterior ao estágio, né, ao status de equipe. Isso, para um gestor de recursos humanos, para um gestor de pessoas, é essencial. Bom, você deve estar se perguntando, professor, eu já entendi que a equipe é um grupo que amadureceu e o grupo é apenas o grupo, uma reunião de pessoas que tem ali objetivos aleatórios, né, estão ali juntos por algum motivo, ou pela estrutura formal da empresa ou pela estrutura informal, mas que não chegaram a um status de dividir metas, de compartilhar as competências, né, características, né, os atributos de uma equipe ali como lançado lá atrás. Como que chega então, como que a gente desenvolve um grupo até chegar ao status de equipe? Todo grupo de pessoas passa por esses estágios, né, e em todas as situações, seja na empresa,
seja na igreja, seja no clube, seja na escola. Todo agrupamento humano, isso é do humano, né? Isso é da convivência social. Todo agrupamento de pessoas ou grupos, né, de pessoas vão passando por esses estágios, muitas vezes inconscientemente, e agora que você vai ter esse olhar despertado para essas etapas, claro que você vai ter mais consciência e a capacidade de identificar cada um desses estágios e poder intervir, o que é mais importante dentro deste processo. Bom, quando o grupo é formado, né, quando o grupo se encontra, é o primeiro estágio, que é o estágio da formação do grupo, né? Então, como que a gente desenvolve o grupo até chegar à equipe? Primeiro estágio é a redundância, né? É o início, né? O começo, começa pelo começo, né? Então é a formação. Então você forma, as pessoas estão juntas por algum motivo, ou pela estrutura, ou por interesse, por amizade, cria-se o grupo, né? O grupo é startado. Não necessariamente as relações ainda são amenas, as pessoas não se conhecem muito bem, então ali é uma fase de formação, não tem muito nem para lá nem para cá, um momento ali de encontro. Bom, passado alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, as pessoas começam a se conhecer, começam a conviver e aparecem as diferenças, aparecem as disputas, os interesses. E aí vem a segunda fase, que é a fase da tormenta, ou como alguns autores falam também, que é a fase do conflito. Bom, essa é uma fase delicada, talvez a fase mais delicada, onde a liderança deve atuar fortemente, onde o gestor, né, responsável, deve estar atento para identificar os gatilhos dos conflitos, intervir sobre eles, conscientizar e assim por diante. Então é uma fase que muitas vezes as empresas ficam nessa fase muito tempo, muitos anos girando no conflito, discutindo o mundo das pessoas, das relações e não discutindo as entregas, discutindo resultados, metas, né, que é o status de uma equipe, que já superou essa fase da discussão de pessoas. Né? Não vamos discutir aqui se eu gosto ou não de você, vamos discutir o que precisa ser feito, independente do nosso gostar ou não um do outro. Né? Já superamos essa fase. Então, lembra que eu falei, a equipe é um grupo que amadureceu, já superou essas diferenças. E a segunda fase é a fase mais demorada, é a fase mais problemática para as empresas. E tem um detalhe aqui que faz com que as empresas, mesmo que estejam lá na frente, já vou falar para vocês, lá na quarta etapa, e quando acontece, volta para essa fase 2, que é um negocinho chamado rotatividade de pessoas. E é por isso que as empresas vivem em grupos e chamam grupos de equipes, mas não necessariamente são equipes. Rodou gente, trocou pessoas, volta para o status 2. E esse é um problema. Tá? Então, primeira fase, formação. Segunda fase, tormenta ou conflito. Bom, superamos os conflitos, nos entendemos, conhecemos, identificamos as diferenças, conseguimos diálogo. Terceira fase, normalização. Criamos regras de convivência, estabelecemos padrões e já conseguimos conviver de forma tranquila. Vem a fase da normalização. Bom, passada a terceira fase, nós temos a quarta fase. E aqui é a virada para a equipe. Então, a partir da terceira fase para a quarta fase, viramos o grupo para uma equipe, que é a fase da performance, a fase do desempenho. A partir deste momento, quando a gente supera a formação, o conflito e consegue estabelecer as regras de convivência, aí nós vamos focar no desempenho, que é a quarta fase. Aí a gente consegue ser produtivo, viramos o grupo para uma equipe. Tá? E aí, como eu falei, se estamos aqui nessa quarta fase há algum tempo, já 1 ano, 2 anos, equipe fechada, cada um com seus papéis definidos, funcionando bem. Rodou pessoas, né? Teve rotatividade, trocou, foi demitido, pediu demissão, aposentou, entraram pessoas novas, é muito provável que esse grupo regrida e volta para a fase 2. Por quê? É como se começasse o processo novamente, porque tem uma pessoa nova,
vai haver diferença, vai haver entendimento, acolhimento dessa pessoa, o conflito, e aí sai do foco do que precisa ser feito e vem para o foco da discussão das relações. Tá? E aí tem uma última fase, dependendo do perfil, né, dessa equipe ou deste grupo, talvez por projetos, com prazo, né, para começar e terminar, tem a fase da interrupção, que é a fase quando encerra o processo. Geralmente aplicado em equipes de projetos, né? Projetos específicos que têm data para começar e data para terminar. E é interessante quando você trabalha por projetos, porque passa pelo mesmo ciclo, né? Então você tem um projeto de 6 meses, as primeiras semanas, aquela fase da formação, com um mês você está na tormenta, aí este grupo vai conseguir normalizar, vai conseguir performance lá no final do primeiro, segundo mês, terceiro mês. Aí ele produz, e aí quando dá um prazo ali de 6 meses, por exemplo, do projeto, só um exemplo, tá, gente? Não é uma regra. Encerrou 6 meses, na hora que essa equipe estava afinada, estava produzindo em alta performance, calibrado, aí termina o projeto e encerra. E aí cada um volta para suas atividades, ou encerra contrato e assim por diante. Né? Então essa fase da interrupção acontece quando temos esse perfil de trabalho. Quais são os elementos que influenciam aí nas equipes? Né? Porque é tão difícil chegar nessa fase 4, leva anos, tá, gente? Não é uma coisa rápida, né? Porque a gente está falando aqui de amadurecimento de pessoas. Quando a gente fala de amadurecer o grupo, a gente está falando de amadurecer pessoas. Então, para que essas pessoas amadureçam, compreendam, aceitem as diferenças, consigam dialogar, consigam, né, um ponto em comum aí dessa normalização nas relações, essa regra de convivência, isso tudo leva tempo, é mudança de comportamento, né, de pensamento, de aceitação e tudo mais. Criar um espaço comum aí de convivência. E isso leva tempo, como eu comentei com vocês, e temos fatores, né, que vão influenciar e deixar tudo isso ainda mais desafiador. O primeiro ponto é a interdependência, que influencia na atuação das equipes, ou neste processo de formação de equipes. O que é interdependência? É o quanto eu dependo do outro, ou quanto um grupo depende de outro grupo. Até nesse ponto a gente pode pensar. Mas o quanto o meu trabalho depende do seu trabalho, o quanto nós temos consciência, cada membro, né, que compõe essa equipe, tem consciência de que a atuação individual influencia na atuação do outro e dos demais no coletivo. Então, este ponto é muito importante quando a gente fala da atuação em equipe. Uma outra questão são as definições de papéis. Né? Então, as definições de papéis ou a clareza, né, com que cada um exerce o seu papel dentro da equipe, né, dentro do grupo e depois, posteriormente, na equipe. Clareza, né, sobre esse papel, responsabilidade que se assume, a contribuição nesse cumprimento, né, dessa atividade, deste papel ali na equipe e como que isso impacta no resultado final da entrega da equipe, não só do indivíduo. Né? Então este ponto é também muito importante. Um outro item que influencia na atuação das equipes é a consolidação de normas de conduta, normas de relacionamento, para relacionamentos, o que vai nortear aí os relacionamentos. Então, o quanto tem de forma clara e bem definida as regras de convivência, as normas, ou temos aí a ausência dessas normas. Né? Então, quando falta clareza, ou quando não existem essas normas, isso também prejudica ou atrasa o desenvolvimento das pessoas. Porque cada um vai fazendo do seu jeito, cada um vai tomando suas decisões e vai distorcendo o movimento da equipe. Tá? Cada um vai puxando para um lado, que a gente fala. Né? Depois, nós temos ali o perfil das pessoas. Né? Então, quem são as pessoas que compõem? São pessoas parecidas, homogêneas? São pessoas heterogêneas, né, que têm aí características diferentes. E cada equipe vai estar composta, ou deve estar composta, por um mix de perfis de pessoas que atenda ao objetivo na qual essa equipe se propõe a realizar. Então, se você tem um trabalho complexo, um trabalho que envolve criatividade, você precisa de uma equipe heterogênea, formada por pessoas diferentes para pensarem ou com competências diferentes e complementares.
Se você tem um trabalho mais rotineiro, um trabalho mais sequencial, você vai ter talvez um perfil mais homogêneo, né, que vai tomar uma decisão mais rápida e vai chegar num alinhamento mais rápido. Faixa etária, né, a idade das pessoas, o perfil comportamental, o perfil de temperamento. Então, o perfil das pessoas também ajuda muito a pensar a constituição das equipes. E, por fim, número de pessoas. Os autores vão falando para a gente que uma equipe, né, para ela conseguir passar por esses estágios, chegar na fase da performance, do desempenho, ela não pode ter um número muito grande de pessoas. Então, a verdadeira equipe ela é constituída entre 7 a 12 pessoas. Os autores colocam esse número, é um número médio, né? Isso pode oscilar um pouco para mais, para menos, mas o entendimento é o seguinte: quando existe um número muito grande de pessoas na equipe, a liderança ou a coordenação dessa equipe ela perde um pouco o caminho da sinergia desse pessoal, da coesão do grupo. E aí dentro do grupo, quando ele é grande, começa a existir subgrupos. Então de 20 pessoas começa a se formar grupos de 3, 4, 5, e aí criam grupos paralelos e isso vai distorcendo, né? Isso vai fazendo com que crie-se uma contracultura dentro do próprio grupo ou da própria equipe. Por isso que os autores falam que para que haja coesão, ou seja, todos estejam juntos, e a comunicação seja alinhada e fluida, rápida, tem que ser um número médio entre 7 a 12 pessoas e que todos vão ter aí uma coesão grupal muito forte e bem estabelecida, tá? Então, fechamos aqui essa pauta, né, sobre grupos e equipes. Eu abro a nossa segunda pauta, que vai falar sobre cultura e clima. Sobre cultura e clima é interessante, né, para o gestor de pessoas, porque a cultura é o jeitão da empresa. A cultura ela é construída historicamente na empresa, tem muito da forma como o fundador ou fundadores, os primeiros funcionários, são as regras, a forma como a empresa se organiza, dispõe, coloca ali os cargos, autoridades, toma suas decisões. Então a cultura da empresa ela vai estar muito atrelada aos significados, né, para as coisas, né, que se dão para as coisas, e isso construído de forma coletivamente ao longo do tempo. Então, cultura são os hábitos, né, que se constrói dentro da empresa. Já o clima organizacional, a gente pode dizer que é a percepção que o funcionário desenvolve sobre estes hábitos, sobre essa forma de operação da empresa. E aí nós temos um clima positivo, um clima prejudicado ou um clima negativo. Então a percepção do trabalhador sobre o ambiente da empresa, sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre reconhecimento, sobre condições de trabalho, sobre diferentes fatores. Quando a gente fala em avaliar clima, a gente está falando sobre como que a empresa se relaciona com esse funcionário e como que a empresa oferece as condições, né, de trabalho para este colaborador, para este funcionário. Nós podemos avaliar o clima observando diferentes indicadores. Por exemplo, rotatividade de pessoas. Quando você tem alta rotatividade, alguns segmentos, alguns setores possuem alta rotatividade por natureza. Mas quando você está acima da média de mercado em termos de rotatividade, é um sinal de que pode ter um problema dentro da empresa, um problema de relacionamento entre empresa e liderança, entre indivíduos, alguma coisa ali não está legal no âmbito do relacionamento ou as condições de trabalho não estão favorecendo a permanência dos trabalhadores. Outro ponto, absenteísmo, faltas ao trabalho, hora falta ou dia falta no trabalho, é um sinal também de que pode estar havendo problemas. Depois, avaliação de desempenho negativa, pichações nas paredes da empresa, geralmente nos banheiros e refeitórios, então você percebe muito, né, o trato que o funcionário tem com a empresa. Quando você vai no refeitório e você vê bem cuidado, vê bem higienizado, tudo arrumado, ou não, né? As pessoas vão, usam, deixam de qualquer jeito, sujo, quebram equipamentos. No banheiro as pessoas usam também, não cuidam muito bem, escrevem palavras ou deixam recados ali nas paredes do banheiro. E isso são sinais de que o clima não está legal, que alguma coisa está acontecendo, né? A gente não sabe exatamente o que é,
mas algo está acontecendo. Conflitos dentro da empresa, quando acontecem muitos conflitos, ou entre pessoas, ou entre departamentos, reclamações em sistemas de ouvidoria, caixinhas de sugestões, em entrevista de desligamento. Então você tem ali indicadores, né, sinais de que algo não está legal. E também desperdício de materiais. Então, quando as pessoas não zelam, não cuidam do patrimônio da empresa. Então, é sinal, são indicadores de que o clima não está bom. Bom, como avaliar o clima, né? Já que esses são alguns indicadores, como que a gente avalia? A gente pode avaliar pelo contato dos gestores, então a percepção do gestor no contato com os colaboradores. Isso pode ser geralmente em reuniões que são feitas, um acompanhamento em loco no trabalho, reunião com diretoria, né, um café da manhã com a diretoria, chama os colaboradores para conversar, rodas, né, de diálogo, de conversa, onde o colaborador pode expressar seus sentimentos. Nós temos também a entrevista de desligamento, que é uma forma de avaliar clima. Então o colaborador pediu desligamento ou foi desligado, ele faz uma pesquisa, uma entrevista de desligamento. Ela pode ser pessoalmente ou só um questionário onde o colaborador expressa como que ele foi tratado, quais os motivos estão levando ele a sair, se ele tem alguma reclamação para fazer, alguma sugestão. É um indicativo, uma forma de avaliar. As reuniões eu já falei, ouvidoria, então se a empresa tem uma caixinha de sugestão para receber ali reclamações ou sugestões, ou se tem um canal, né, uma linha direta com ouvidoria, ou um e-mail, né, confidencial que possa ser utilizado, seja também por telefone ou e-mail, onde a pessoa pode expressar ali seus sentimentos. E por fim, talvez aqui o item mais interessante, né, para a gente aplicar, porque gera realmente indicadores e documenta, que é a pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima organizacional ela precisa ser planejada, aprovada pela empresa, organizada, né, devidamente estruturada, divulgada, né, para todas as áreas e níveis da empresa, ser aplicada efetivamente. Após a aplicação, os resultados devem ser tabulados, deve ser montado o relatório desse resultado, divulgado para a empresa e, posteriormente, montado um plano de ação para resolver, de acordo, né, com os parâmetros e critérios estabelecidos, os principais problemas, montar um plano de ação para resolver as demandas, né, que apareceram na pesquisa de clima. Professor, geralmente o pessoal pergunta, professor, eu devo aplicar a pesquisa de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 2 anos? Não existe uma regra para este parâmetro de aplicação. Se você tem uma empresa pequena e você tem uma velocidade mais rápida nas ações, você pode aplicar de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Eu indico uma vez por ano, tá? Na minha indicação, uma vez por ano. Mas talvez uma equipe menor, uma equipe pequena, você consegue, né, ter essa rapidez, essa mobilidade. Uma empresa maior, uma equipe maior vai te exigir, né, talvez mais tempo a cada 2 anos. Por que este tempo, esse intervalo de uma pesquisa para outra é importante? Porque ao final do processo, como eu falei, você cria um plano de ação. Dependendo dos itens, né, que você vai considerar como plano de ação, ou vai levar para o plano de ação, isso demanda investimento de tempo financeiro, mudanças talvez um pouco mais profundas a serem feitas, que talvez em 6 meses você não consegue dar conta de implementar essas mudanças e levar ao ponto do colaborador perceber essas mudanças para que numa próxima pesquisa ele sinalize que houve a melhoria, tá? Que aquele item deixou de ser um problema na percepção do funcionário. Por isso que esse intervalo de tempo depende muito de empresa para empresa e principalmente do problema em si que está sendo trabalhado. Tá? Então, se é um problema mais simples, né, um conjunto aí de situações mais simples de serem resolvidas, você pode fazer em curto um espaço menor de tempo. Agora, são problemas mais complexos, uma equipe maior, volume de gente participando. Então, o ideal é fazer com um tempo maior de intervalo para que você consiga fazer todo esse processo e também implementar as ações que foram relacionadas no plano de ação. Beleza? Pessoal, fechamos aqui a nossa 4ª aula da disciplina de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes.
lancei aqui no início, né, quais são os atributos de uma equipe de alta performance. Espero que tenha conseguido captar aí, principalmente esse ciclo, né, de evolução de grupo para equipe, porque isso, esse conjunto, né, de elementos, por exemplo, maturidade das pessoas, a interdependência, que as pessoas reconhecem, né, que é natural e que existe, né, para a construção de uma equipe, o entendimento sobre os papéis, o exercício dos papéis dentro da equipe, cada um assumindo a sua responsabilidade, a sua entrega, e essa entrega fazendo a somatória com outras entregas, gerando resultado coletivo, a compreensão e a aplicação das normas, né, do grupo de convivência, o entendimento sobre o perfil das pessoas, perfil em termos de personalidade mesmo, de comportamento, temperamento, de idade, de perfil no sentido de características e habilidades serem mais próximas, serem um pouco mais afastadas ou diferentes, o quanto isso influencia na agilidade da equipe, o quanto isso contribui, depende, né, do tipo de trabalho que está sendo realizado, o número de pessoas envolvidas. Então tudo isso aqui são atributos que vai gerando ou favorecendo para uma melhor performance de uma equipe ou não. E lembrando que neste meio todo tem aquele item chamado rotatividade, que pode colocar tudo vamos dizer assim, a perder, né, ou levar tudo à estaca zero. Tá? Isso é muito importante. Por isso que é tão sério e tão importante trabalhar a questão do engajamento e permanência dos colaboradores dentro da empresa. Né? Então é um prejuízo muito grande quando existe todo esse trabalho, esse investimento, esse amadurecimento do grupo para a equipe, e aí tem muita rotatividade e a gente volta sempre a estaca zero, sempre recomeçando esse trabalho, sempre reiniciando. Isso é muito pesado para a liderança, é muito pesado para a empresa e principalmente para as pessoas que estão neste ciclo. Depois falamos aqui sobre a cultura e sobre o clima organizacional, que na verdade a atuação das equipes naturalmente vão influenciar no clima e na cultura da empresa. Aí a percepção que as pessoas desenvolvem sobre como a empresa atua. Beleza? Pessoal, fecho aqui a nossa quarta aula então. Agradeço demais a atenção de vocês. Junto com essa nossa quarta aula também fechamos a nossa disciplina de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Eu agradeço, né, a oportunidade que tive de conversar com vocês sobre esses conteúdos. Espero que tenha feito sentido, tenha contribuído com vocês para a formação de vocês, não só no âmbito profissional, mas também pessoal e individual, né, no local de trabalho, enquanto profissionais, atuando no mercado, e na oportunidade enquanto gestores, que isso também possa fazer uma diferença no entendimento de vocês lá no dia a dia, enquanto gestor de pessoas, enquanto gestor de recursos humanos. Muito obrigado, fiquem com Deus, sucesso, prosperidade a todos. Um abraço, até a próxima oportunidade. EAD, Unicentro, do meu jeito,